Porque agora eu converso com o advogado Dr. Cícero Dantas. Dr. Cícero, obrigado por atender o convite do Balanço Geral. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um motivo de muita alegria poder retornar aqui à TV Atalaia, o seu programa, falarmos e contribuir com a sociedade sobre temas jurídicos que acabou nos últimos dias ganhando essa repercussão, voltou a debate. São dispositivos jurídicos, são institutos jurídicos que realmente a sociedade precisa ter uma compreensão melhor dessa situação. Isso. Dr. Cícero Dantas é, como disse Luiz Carlos Foca, um dos melhores advogados eleitorais aqui do nosso estado. Mas hoje nós vamos tratar com ele sobre outro assunto. Nós acompanhamos semana passada, Cícero, aquele acidente ali na 13 de julho, já falamos hoje sobre o assunto, teve um acordo que foi feito em cartório, etc. e tal. E houve um pagamento de fiança. O motorista pagou R$ 151.800, salvo engano, de fiança. E a pergunta que as pessoas fizeram é o seguinte: para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro serve, por exemplo, para indenizar o ciclista que perdeu a bicicleta, que perdeu o celular, que perdeu alguns dias de trabalho, que teve que comprar remédio? Ou para onde vai esse dinheiro? Fábio, veja, pelo próprio nome, pela própria palavra, pela semântica da palavra, a gente já consegue compreender. Fiança. Fiança, a gente sabe que ela tem uma natureza de garantia. E a fiança no processo penal, ela é uma garantia fundamental. Por que fundamental? Porque está previsto na Constituição da República, na Constituição Federal, no artigo 5º, ali nos incisos entre 60 e 66, que fala da possibilidade que a pessoa tem, diante de uma prisão em flagrante, você livrar-se solto, responder o processo solto mediante uma garantia real. O que é uma garantia real? Você diz ao Estado, você diz ao Poder Judiciário que eu vou atender a todos os chamamentos do processo. E como garantia que eu vou fazer isso, eu vou pagar uma fiança, eu vou deixar ali garantido, eu vou deixar ali penhorado um valor, algo relacionado ao meu patrimônio, que eu vou atender a todos os chamados da Justiça. Esse valor, só me permita lhe interromper, esse valor é atribuído de acordo com o patrimônio da pessoa. Existem critérios técnicos objetivos previstos no Código de Processo Penal, que ele fala do mínimo ao máximo, a depender, primeiramente, a depender da pena máxima. Por exemplo, pena até 4 anos, o próprio delegado pode arbitrar fiança. Pena superior a 4 anos, somente o juiz pode arbitrar fiança. E ele estabelece critérios de 1 a 100, de 10 a 200, e além de que essa fiança ela pode ser alterada em até 1000 vezes, como também ela pode ser reduzida a 2/3. O que é que o julgador ele analisa nesse aspecto? O valor que eu vou fixar é um valor que realmente recai para a pessoa, para o pagador da fiança, um compromisso que ele vai ter, ou não vai ter significância, não vai ser nenhum significado, ou ele está excessivo. Uma coisa é fixar um valor da fiança em 10 mil para quem ganha um salário mínimo. Outra coisa é fixar 10 mil para um alto empresário que tem um faturamento de 100, 200 mil. Então, esses parâmetros eles têm estabelecido na lei, mas também deixa a critério do julgador ou do delegado a cada situação, para que ele estabeleça nesse critério. E ela vai para onde? Inicialmente ela é depositada numa conta judicial, ela fica ali, tem os seus rendimentos mensais, e ao final do processo, depende. Se o réu for absolvido, ela é restituída integralmente a ele. Ou seja, essa informação é importante. Se ao final do processo o réu for absolvido, esse valor que ele depositou como fiança, corrigido, vai ser devolvido para ele. Devolvido para ele. E se ele for condenado, ele perde a fiança? Não. Se ele for condenado, a fiança ela é utilizada para pagamento das custas e despesas processuais, para pagamento de eventual indenização à vítima. E se ainda restar... Só no final do processo. Só no final do processo. E se ainda restar um valor, aí ele foi condenado a uma pena de 2 anos. As custas do processo o juiz fixou em R$5.000. A indenização da vítima foi R$50.000. Então pega esse valor, custas e despesa do processo, pega o valor da indenização em caso de ter sido fixada pelo juiz, e se o valor da fiança for a maior, esse excesso ele é restituído. Entretanto, Fábio, para que seja fixada a fiança, o juiz ele estabelece algumas condições que o pagador ele deve cumprir. Se ele deixar de cumprir, ele vai perdendo gradativamente até chegar à integralidade da fiança. Um exemplo,
O juiz fixou a fiança no valor X. E o pagador, ele efetuou o pagamento ele pode ser em dinheiro ou pode ser em joia, em algo que tenha valor. Ele pode depositar em juiz, não é que seja só em dinheiro, mas o mais comum é que seja em dinheiro. O pagador efetuou o pagamento, tá? Mas ele firma ali um compromisso que ele vai atender a todos os chamamentos do processo. Se ele começar a deixar de atender o chamamento do processo, ele pode ir perdendo o valor da fiança, ele pode perder até a metade. E se depois que ele for condenado, se ele não iniciar o cumprimento da pena, ele perde integralmente o valor da fiança. Significa dizer que, mesmo ele sendo condenado, ele tendo o pagamento ali das custas processuais e da indenização, se tiver valor a ser devolvido, esse valor vai ficar resguardado até ele cumprir efetivamente a pena. Cumpriu efetivamente a pena, está quites com a justiça, aí sim, o valor que for excedente ele recebe. E se o valor que foi pago na fiança ele não der para cobrir as custas do processo e a indenização? Ele vai pagar a diferença. Ele vai pagar a diferença. Então, a fiança ela tem essa natureza, é uma garantia. Veja, a fiança ela tem um caráter processual, ela não tem um caráter punitivo. É a pessoa dizendo ao Estado, olha, eu vou depositar o meu patrimônio como garantia que eu vou atender a todos os chamados do processo. Porque a gente sabe que a prisão não é a regra. A prisão ela é uma exceção. E existem diversas hipóteses que Neste caso específico, o juiz, além da fiança, estabeleceu uma série de penalidades, como, por exemplo, ele não pode participar de eventos noturnos e de festa onde tenha bebida alcoólica, tem que comparecer mensalmente ao fórum, enfim, uma série de outras... Além da fiança, existem outras medidas cautelares, que ela não está isolada. Ela pode ser aplicada à sua fiança, como também, além da fiança, existem outras medidas cautelares também previstas na Lei Processual Penal, também que pode ser aplicada cumulativamente. A dona Cássia, ela interagindo conosco, ela disse, tinha que ressarcir a vítima de imediato, o rapaz como fica. Foi mais ou menos o debate, e aqui o que eu quero deixar claro, não xingue o doutor Cícero, não, porque não é a opinião dele, ele está aqui analisando o que estabelece na lei, não é? O que estabelece na lei. E as pessoas ficam, então, nessa dúvida, por que a fiança não é para indenizar a vítima? Mas já que não é, foi feito um acordo. Esse acordo é feito em cartório? Como é que funciona isso, Cícero? Só um reparo. A fiança é para indenizar a vítima, sim. Só que no final do processo. Só que ninguém no Brasil quer ser condenado sumariamente. Por isso que existe um processo. A fiança está garantida ali, está depositada. Em existindo um processo, em apurado o processo, em dada a oportunidade de defesa do acusado, em sendo condenada, aquele valor vai ser utilizado para isso. Então ela é utilizada, só que não existe no direito uma condenação sumária. O fato aconteceu hoje, você vai ser condenado amanhã. Tem um processo. Não, tem um processo e todo mundo quer ter o direito de defesa. Mesmo que as provas, mesmo que os fatos sejam tão incandescentes, mas todo mundo quer ter o direito de defesa, quer ter o momento de explicar por que isso aconteceu, se essa dimensão toda. Então ela serve. Só que ela não serve imediato. De imediato. Não existe um processo sumário. Aconteceu hoje, você é condenado amanhã. Aconteceu hoje, você paga amanhã. Neste caso citado, veja que indenização se trata de direito patrimonial. E o direito patrimonial é um direito disponível, você pode dispor. As partes elas são maiores e capazes, elas têm condição suficiente de entabular extrajudicialmente um acordo. Em tendo sido entabulado um acordo, esse acordo ele produz efeito na justiça. Basta apenas que esse acordo, como se imagina, tenha sido redigido oficialmente e registrado, dotado de fé pública, pelo que eu percebi. No cartório. Por isso no cartório, para que evite aí os vícios do negócio jurídico, de erro, de dolo, de coação. Está ali subscrito e declarado por um tabelionato público, isso sendo juntado no processo, logicamente, processo criminal. O juiz, ao proferir uma sentença, e ela pode ser condenatória ou absolutória, mas se decidir prolatar uma sentença condenatória, ele não pode mais condenar o réu a pagamento de indenização, porque ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo já fato. fez um acordo. Comprovando o pagamento, o ressarcimento, comprovando que foi voluntário o pagamento feito que a vítima concordou, esse valor ele não poderá ser designado para a vítima, que o que entenderia, o que caberia a ele já foi ressarcido. Esta é a realidade, essa é a dicotomia do direito. O direito ele deve ser visto de forma ampla. O direito ele deve ter um caráter de unicidade de punição.
Se a pessoa foi punido no cível, pela mesma condição, ele não pode ser punido no criminal, do ponto de vista indenizatório. A gente sabe que o processo penal, que o direito penal, ele não trata de patrimônio, ele não trata de direito de ressarcimento. Primeiro precisa haver uma sentença condenatória para, em sendo condenado criminalmente a cumprimento de uma pena, advir em sequência, de forma acessória, à indenização. Doutor Cícero Dantas, decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o poder de polícia às guardas municipais. O prefeito de São Paulo já disse que lá vai mudar o nome, vai ser Polícia Metropolitana. O que é que muda na atuação da guarda municipal que está nas ruas aqui da capital e de várias cidades do interior? Fábio, é um tema muito importante. Mas antes de falar sobre isso, é necessário que façamos uma reflexão sobre a mutabilidade jurídica. É necessário que as pessoas compreendam que é o momento social, que é aquele momento que vive a sociedade, que diz o direito que a sociedade deseja. Ora, o direito ele deve e sempre está em constante evolução. E chegou a hora da segurança pública municipal, como já chegou a hora da polícia penal, como já chegou a hora da Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil, como já tinha chegado a hora da Polícia Militar. Então agora se entendeu o STF, do ponto de vista de ser constitucional, que as guardas municipais, aquelas instituídas em carreira, aquelas instituídas e formalizadas de forma como diz a Constituição, elas integram o sistema de segurança pública. Logicamente, isso é um avanço. Logicamente, isso precisa ser, isso foi uma interpretação do STF, isso não foi uma mudança textual da Constituição. O STF firmou o entendimento de que ela exerce esse papel de segurança pública e aqui eu penso que agiu de forma ajustada, amoldada, de acordo com o tempo. E não vai demorar para que se inclua no texto da Constituição, lá no artigo 144, como foi incluído em 2019, a Polícia Penal. Deve-se permitir isso, deve-se entender a relevância do papel que as guardas municipais exercem. Agora aqui um parâmetro. Guarda municipal, que foi dado esse entendimento, é aquela guarda municipal instituída por lei, criada por lei, com carreira instituída. O ingresso se dá por concurso público. As pessoas, ao ser aprovadas, submetem a um curso de formação. As pessoas estão ali aptas a portar arma de fogo e essas pessoas não podem proteger a sua comunidade? Parecia-me que ser algo assim, uma interpretação muito literal da lei. Você me dá só um minutinho? A gente vai voltar a esse assunto porque é um assunto extremamente importante que diz respeito à sua segurança. Doutor Cícero, na prática, no dia a dia, na abordagem, o que é que muda para a Guarda Municipal? A Guarda vai poder, por exemplo, agora abordar veículos, fazer vistoria em veículo, vai poder ter uma atuação de trânsito. O que é que muda na prática? Veja, Fábio, agora as guardas municipais, é bom que se diga que esse foi um entendimento em repercussão geral firmado pelo STF. Repercussão geral é aquele que alcança todos, mas não é uma súmula vinculante. O STF não disse que isso tem que ser assim, ele firmou esse entendimento. É um entendimento que norteia todas as decisões judiciais. O que é que muda? A segurança jurídica dos atos praticados pelas guardas municipais. Esse tema não é um tema novo, Fábio. Esse tema também ele já revisitou também aos tribunais superiores e ao Supremo. Já foi firmada uma tese que foi permitida às guardas municipais fazer autuação administrativa e de trânsito nas suas abordagens. Então isso já tem uma tese 406, 466 do STF. Agora foi que o STF disse, olha, as guardas municipais, e aí eu volto àquela fala minha, guarda municipal para este entendimento, são aquelas guardas municipais criadas por lei pelos seus municípios. São aquelas guardas municipais instituídas em carreira pelos seus municípios. São aquelas guardas municipais que fazem um concurso público e os agentes ingressam por meio do concurso público e se submetem a um curso de formação. E ali eles estão aptos a atuar como agentes da segurança pública, onde eles passam por curso de formação, geralmente em academia de polícia civil ou polícia militar, onde ele tem todo o treinamento de um agente público integrante das polícias. E eu não dar a esses agentes o poder de eles atuarem, estaria tendo um gasto público, uma preparação pública e não ter o retorno do serviço público. Penso que foi essa a visão que firmou o STF. Agora foi uma decisão por maioria. Existiram ministros com opiniões contrárias,
mas firmou por maioria esse entendimento. O que é que muda na prática? As guardas municipais não foram dotadas de poder de polícia ainda, porque não está alterado o texto constitucional, mas elas têm a incumbência de, dentro do ramo de sua atuação, a Guarda Municipal de Aracaju, Guarda Municipal de Socorro, Guarda Municipal dos municípios em si, eles podem atuar dentro de seus limites dos municípios, dentro de sua atuação, na atuação de prevenção do crime. Não que eles tenham poder, a função principal da guarda é proteger o seu município, logicamente, de forma precípua, o patrimônio público. E a população não é um patrimônio público daquele município, então, na prática, eles estão dentro dessa figura, dentro desse conceito de agentes de órgãos de segurança pública, e agora os atos dele, que já foram considerados, Fábio, no STJ, como uma prova ilícita, uma abordagem e uma prisão em flagrante de uma pessoa por tráfico de droga. O STJ disse que aquela prova era ilícita. Hoje, essa insegurança não existe mais. E aí ganha a população, ganha os municípios com esse entendimento que as guardas municipais, agora vocês têm um reforço na segurança pública. E é interessante, Fábio, bombeiro militar, polícia penal, não são órgãos da segurança pública. Por si só, eles fazem policiamento ostensivo? Não. Não significa dizer que órgão de segurança pública seja aquele que faça o policiamento ostensivo. Por exemplo, agora, o que foi que o STF disse? Você não tem o poder de polícia judiciária. Você não pode investigar. Você não pode promover investigação. A sua atuação é de proteção pública, de função ostensiva. Acho que isso ganha a população, acho que isso foi um reconhecimento das guardas municipais, que agora eles saem daquela condição de insegurança e passam a ter efetivamente a segurança. Doutor Cícero Dantas, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da TV dos Sergipanos. O Balanço Geral é sempre um prazer conversar com o senhor e beber um pouco da sua sabedoria. Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez, agradeço todo o Grupo Atalaia, a você que teve essa atenção e agradeço a atenção dos nossos telespectadores. Estou e sempre estarei à disposição para fazer essa interação com a população, que esse eu penso que eu cumpro um papel social inerente à minha função. Ok, obrigado, doutor Cícero Dantas.